Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre o Salmo na missa, ou melhor, dicas e informações, orientações para salmistas. Se você é salmista na sua comunidade, na sua paróquia, talvez esse vídeo tenha interesse. Ou então, se você deseja ser salmista, essas orientações podem lhe ser úteis. Mas antes de falar sobre essas dicas, estas orientações, se você está passando agora pelo meu canal e ainda não se inscreveu, se inscreva nele, aperte aquele sininho que tem ali para você receber as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. E se você ainda não se inscreveu e costuma já ver os meus vídeos, se inscreva nele. Então vamos lá às orientações para os salmos na missa. Vale lembrar que os salmos, eles são parte integrantes da liturgia da palavra. E, portanto, eles devem ser proclamados da mesa da palavra. Eu disse isso num outro vídeo, mas eu reforço aqui também, porque eu já vi alguns lugares, algumas paróquias, comunidades, as pessoas entoando o salmo lá do coro, do coral, da equipe. Essa não é uma postura correta, porque por se tratar de leitura bíblica, o salmo deve ser entoado da mesa da palavra. O salmo, quando ele é bem executado, ele toca os céus, mas o contrário também, quando o salmista ele assassina o salmo, podemos dizer, ele macula a liturgia da palavra, ele prejudica a celebração, a liturgia da palavra, a celebração como um todo. Por isso, os salmos precisam ser bem executados. Então, essas orientações, elas são preciosas para quem é salmista ou para quem deseja ser salmista ou para quem aprecia os salmos, porque salmos são orações belíssimas e, como eu disse, quando bem executada, é maravilhoso ouvi-lo. Então, o salmo deve ser proclamado sempre da liturgia, da mesa da palavra. O salmo, ele deve ser salmodiado. O que isso significa? Significa que você deve evitar melodias como, por exemplo, melodia gospel, melodias de igrejas protestantes, de igrejas evangélicas. As igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, ela tem a sua liturgia própria, a sua maneira própria de ser, e fica bem aquela melodia lá nessas igrejas. Mas a Igreja Católica, ela tem uma tradição no salmo que é diferente, e é importante que o salmista conheça qual é essa tradição e aprenda a salmodiar corretamente o salmo na missa. Também evite colocar melodias profanas. O que seria melodia profana? É você pegar a melodia de uma música popular, de uma música aí do mundo profano, que você ouve no rádio, que você ouve no YouTube, que você ouve na TV, que você vê na TV, e aplicar essa melodia a um salmo. Também já vi muita gente cantando salmo com melodias de músicas conhecidíssimas, né? Então isso também não pode, porque à medida que você entoar o salmo com a melodia de uma música muito conhecida, na mesma hora nós vamos lembrar e estar sintonizado com a letra original da música e não com o salmo. Então isso não é correto. Salmo precisa ser salmodiado na sua melodia própria. E para você saber como é que isso funciona, você deve conhecer as orientações da igreja sobre salmos. Não siga os modismos que você vê em certos canais de TV católicos. Eles não são referências para salmodiar, exceto a TV Aparecida. A TV Aparecida, as missas que são transmitidas pela TV Aparecida lá do santuário, os salmistas entoam perfeitamente o salmo. Então, se você quiser copiar uma melodia,
saber como salmodia, veja as missas transmitidas pela TV Aparecida. Quanto aos outros canais, eu não recomendo, porque ali tem muita melodia gospel, melodias de igrejas evangélicas que são aplicadas ao canto, ao salmo. Isso é bastante delicado, então tenha esse cuidado. Então estude os salmos antes de salmodiá-lo. Estudar significa não apenas lê-lo. Ler é muito importante, mas não basta isso. É importante você conhecer a estrutura dos salmos e as melodias que são recomendadas para os salmos. A igreja tem diversas melodias, inclusive melodias gregorianas, que são belíssimas e que fica muito bem dentro de uma celebração. Então tenha sintonia, essa aqui é uma outra dica importante, que o salmista ele tenha sintonia com os instrumentistas, com aqueles que estão lá com os instrumentos para que você possa ter essa harmonia com o instrumento e a sua voz. Então ensaie antes com os instrumentistas, para não cometer gafes na hora de executar o salmo. De repente você vai cantar num tom, o salmista coloca uma nota mais alta lá que você não alcança aquela nota e aí fica desagradável, não precisa entender de música para a gente perceber que alguma coisa está errada ali, que a sua voz, o instrumento encobriu a voz do salmista. Se o instrumento encobrir a voz do salmista, está errado. A voz precisa ser ouvida, a letra do salmo precisa ser ouvida e entendida. Então, por isso, ensaie antes e tenha essa sintonia com os salmistas. É importante também que o salmista ele tenha alguma postura, ou seja, tenha posturas corretas. O que é postura correta? Você cuidar com a posição, a postura do seu corpo na hora de salmodiar, na hora de executar o salmo. Como é que você fica lá na mesa da palavra? Muito distante, muito próximo, encurvado. Tenha esse cuidado também com a sua postura. Também com o olhar. Lembrando, você está salmodiando para uma assembleia. É importantíssimo que você olhe para a assembleia. E isso exige treino, exige ensaio, exige domínio, né, da letra e da melodia que você está executando, entoando. Por isso, tenha cuidado também com essa postura. A melodia, como eu disse, ela precisa ser correta, precisa haver a participação adequada da assembleia, sobretudo no refrão do salmo. O salmo precisa ser respondido pela assembleia, é por isso que ele tem um refrão. O refrão não é para ser respondido apenas pelo coro, mas também pela assembleia. Por isso, se for um refrão muito comprido, você pode até reduzi-lo, abreviá-lo, para que tenha facilidade da assembleia memorizá-lo e respondê-lo. Depois, o uso correto do microfone, como vale para as leituras, vale também para o salmista. Cuidado, ficar com o microfone muito perto da boca, você embola toda a palavra. E se você ficar muito longe, o microfone também não capta, exceto se for um microfone muito potente, o que não é muitas vezes o caso aí das nossas paróquias. Então, regule a distância do microfone, isso você vai fazer através de um ensaio. Qual é a distância adequada para a sua voz? Porque as vozes mudam, né? Então, para alguns, uma distância adequada, para outros não é adequada. É você que vai adaptar a distância do microfone à sua voz. E também a entonação da voz, que entonação que você vai dar na hora de você salmodiar. Aqui vai algumas sugestões importantes. Organize uma equipe de salmistas. O ideal seria que as paróquias tivessem uma equipe de salmistas e esses salmistas devidamente preparados. O salmista não necessariamente precisa participar do coro, ele pode ser
uma equipe à parte, mas em sintonia com quem vai executar o instrumento para acompanhar a sua voz. É importante oferecer formação para os salmistas, tanto formação teórica quanto formação prática. Essas duas modalidades de formação são importantes. Formação teórica, para você saber o que é um salmo, como ele está estruturado, a origem do salmo, a história dos salmos na igreja, e depois a formação prática, para você executá-lo. Faça ensaios, isso é imprescindível. É importante também que haja uma escala nas missas para os salmistas. É importante também que a paróquia disponibilize materiais, como, por exemplo, o inário dos salmos para os salmistas, o repertório dos salmos de acordo com o tempo litúrgico, letras, melodias, notas, partituras, tudo isso facilita a equipe de salmistas na hora de executar os salmos. Depois que a equipe de salmistas tenha reuniões periódicas para poder ensaiar, treinar junto em equipe e depois individualmente. Um bom salmista é aquele que desaparece na hora de recitar, de executar o salmo e deixa Deus aparecer. Se o salmista está aparecendo e Deus não, algo está errado. Não é ele que tem que ter visibilidade. A sua voz emprestada a Deus, é Deus que tem que aparecer a partir da sua voz, da melodia que você colocou no salmo, na maneira como você executa este salmo. Deus precisa aparecer no salmo, senão algo está errado, por isso é uma coisa muito séria. O salmo precisa levar as pessoas à oração, à conexão com Deus. Se o salmo não está possibilitando isso, também tem alguma coisa de errado. Se você executou um salmo, isso não provocou a emoção das pessoas, não tocou o coração das pessoas, repense a maneira como você está executando os salmos. Eu já disse e também volto a repetir, o instrumento nunca pode encobrir a voz do salmista. Já vi muita gente entoando o salmo, cujo instrumento era tão alto que você não ouvia, não entendia nada o que a pessoa estava recitando. Então isso é ruim, prejudica e muito o salmo. O salmo pode ser também executado a capela. A capela, ou seja, só com a voz. Não precisa de instrumentos. Aliás, a origem dos salmos vem a capela. Nos primórdios não havia instrumentos acompanhando os salmos. Eles eram executados a capela. Depois é que foi aos poucos sendo introduzido instrumentos como órgão, harpa, etc. Mas antes eles eram feitos a capela. E fica belíssimo um salmo a capela também quando ele é bem executado. Como eu disse, deve haver harmonia entre a letra e a melodia do salmo. A melodia, as indicadas pela Igreja Católica, não fique inventando melodias no salmo e nem colocando melodias de músicas profanas. Se o salmo não for cantado, ele pode ser rezado, ele pode ser lido. Aliás, ele deve ser recitado. Ele não vai ser lido como uma primeira leitura, como uma segunda leitura, é uma poesia. Então você vai dar uma entonação de poesia no salmo se ele for lido. Então, leia diferentemente das demais leituras, lembrando o aspecto poético dos salmos. Pode ser lido, recitado as estrofes e cantado apenas o refrão. Isso também pode ser feito e fica muito bem. Então, se você não tem aquela dificuldade de ter alguém da equipe de canto que vai cantar o salmo, então você pode deixar a equipe de canto respondendo apenas o refrão e encontra um salmista para recitar o salmo ali, lido na mesa da palavra. No caso de cantar apenas o refrão, quem motiva o refrão, ele pode então ficar lá no coro, junto com os demais. Os salmos não podem ser substituídos, ele precisa ser o salmo do dia, aquele salmo que está lá no lecionário. Então, nada de colocar versões dos salmos ou então
substituir um salmo por outro. Há uma harmonia na liturgia e essa harmonia não pode ser quebrada. Se substituir o salmo, você quebra a harmonia, porque o salmo é um salmo responsorial, é um salmo de resposta. Ele responde à primeira leitura. Se você colocar um outro salmo no lugar, ele não estará respondendo à primeira leitura. E também, como eu disse, não pode ser versão de salmo. Há muitas versões de salmos. Essas versões, elas são utilizadas em encontros, em retiros, mas não na missa. Vamos pegar aí uma versão clássica de salmos. Pelos prados e campinas, né? O salmo conhecidíssimo. Essa versão não serve para ser cantada na missa no lugar do salmo apropriado, ela é apenas uma versão, por isso ela não pode ser cantada no lugar do salmo. O salmo tem que ter a mesma letra como está ali no missal. Se o salmista ele estiver no coro, na equipe de canto, ao se dirigir para a mesa da palavra, ao passar diante do altar, o salmista deve fazer a devida vênia, aquela leve inclinação para o altar, se ele for passar diante do altar, e deve passar diante do altar, porque esse é o trajeto mais correto. Quando ele chega à mesa da palavra, novamente ele deve fazer essa vênia, essa referência para a palavra antes de proclamar o salmo. Uma leve inclinação, não precisa fazer aquela inclinação até o chão, como fazem os muçulmanos. Você vai fazer apenas uma leve inclinação, uma leve reverência. Se o salmista faz parte da equipe de canto, ao voltar para o seu lugar, ele deve voltar discretamente. Nada de fazer estardalhaços, de tirar a atenção da assembleia com o seu retorno para o seu lugar. Para recitar o salmo, é importante que o salmista tenha uma veste adequada, uma veste apropriada para os salmistas, que pode ser a veste própria dos leitores ou uma veste própria para salmistas. Se a paróquia tem uma equipe de salmistas, a veste do salmista pode ser distinta das vestes dos leitores, pode ser distinta da veste do coral. Também vá vestido adequadamente, evite roupas escandalosas ou muito chamativas. Então, no dia que você for recitar o salmo, salmodiar, executar um salmo, cuide da roupa que você vai usar para não ser muito chamativa, senão é você que vai aparecer e não não o salmo. Tenha uma postura orante durante a recitação do salmo. Os salmos, eles podem também ser feitos em duetos, ou seja, com duas pessoas, duas vozes, intercalando as vozes. Pode ser uma voz masculina e uma voz feminina. Se ele for feito em dueto, as duas pessoas devem se dirigir à mesa da palavra. Apenas ali na mesa da palavra intercala as vozes. Fica muito bonito. Fica muito bem um salmo executado também em dueto. Se houver sequência na missa, há algumas missas que têm sequência, são poucas. Então, essas sequências, elas devem ser cantadas, recitadas pelo salmista. Então, o salmista deve fazer a mesma coisa. Lá na mesa da palavra, ele vai recitar a sequência como se fosse um salmo, porque, na verdade, a sequência ela tem a mesma estrutura de um salmo. Então, deve ser feita na mesa da palavra e pode ser feita pelo salmista. O salmo pode ser acompanhado de qualquer instrumento, desde que ele esteja adequado à melodia do salmo. Alguém pode perguntar, um salmo pode ser acompanhado por uma bateria? Pode, se ela for adaptada à melodia do salmo. O que pode ocorrer, se a pessoa não tiver essa sensibilidade, é que com uma guitarra elétrica, uma bateria, ela encobria a voz do salmista. Então, se for adaptada à melodia,
Pode. O que ocorre, até eu disse isso num outro vídeo para as equipes de canto, evitar esse tipo de instrumentos, porque muitas vezes as pessoas não sabem executar esse tipo de instrumento na missa. Não é que eles sejam proibidos, a maneira como executa. Então, você não vai executar uma bateria, uma guitarra, como você executa lá na pizzaria, num barzinho. Você estando na igreja, você vai adaptar esse instrumento para as melodias da igreja. O mesmo serve para o salmo. Então, o salmo ele pode ser acompanhado com qualquer instrumento, desde que adaptado, adequado à melodia do salmo. E, como eu disse, o salmo deve ser recitado do lecionário e não de outro subsídio. Já vi também pessoas se dirigirem à mesa da palavra utilizando um outro subsídio. Vai com uma folha na mão assim e ali tu vai cantando, salmodiando com uma letra numa folha. Isso não é o ideal, isso não é correto. O correto é você ler diretamente do lecionário o salmo. Então evite, você pode ensaiar a partir de um subsídio, mas na hora de salmodiar, quando você estiver na mesa da palavra, você deve salmodiá-lo utilizando a letra e o livro oficial da igreja. Essa é a recomendação. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, repasse também para equipes de salmistas, de canto litúrgico da sua paróquia, para pessoas que você conhece, que participam da missa ou não, e com certeza vai esclarecer muitas dúvidas. Deixo aqui o meu abraço, até o nosso próximo vídeo e que Deus os abençoe.